que precisam contigo. Deixa-me o caminho das águas. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro, mais uma live sobre as mulheres da Bíblia, e o tema hoje é a mulher que disse sim. A mulher que disse sim. Nós estamos numa sequência de lives trazendo as experiências dessas mulheres, das mulheres da Bíblia. Mulheres que tiveram a sua identidade ativada em Cristo, mulheres que tomaram decisões muito desafiadoras, mas que com a certeza de que existia um Deus regindo todo e tudo aquilo que elas faziam, elas enfrentaram com garra e com coragem. É muito desafiador nós vivermos hoje no tempo que nós estamos vivendo e a gente dizer sim, assim muito rápido, sim, sim. Sim para um relacionamento bom, sim para uma não aceitação daquilo que está convivendo, um sim para dizer, não, aqui eu não aqui eu não quero mais estar, aqui eu não decido mais ficar. Um sim que falta para nós darmos a nós mesmas. Aquele sim de eu preciso dessa liberdade. Sim, eu preciso de liberdade. Sim, eu mereço ser feliz. Sim, eu mereço viver uma vida nova. Sim, eu mereço viver uma transformação. Sim, eu mereço viver algo novo na minha vida. Sabe aquele sim que muitas de nós ainda não aceitamos? Porque a gente tem encarado os nãos. Você não merece, você não é bom o suficiente, você não pode ir mais longe, você não dá conta. Muitos de nós estamos aceitando os nãos que já nos deram ou que nos ensinaram. Estamos esquecendo que nós podemos correr atrás do sim e que o sim já está preparado para cada uma de nós. Mas para nós vivermos debaixo desse sim, você pode, sim, você consegue, sim, você é capaz. Você é capaz de sair daí onde você está, você é capaz de mover pedras. A palavra do Senhor vai dizer que quem tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda poderá mover montanhas. Que nós iríamos fazer obras ainda maiores que a dele. O Senhor nos mostra o tamanho da nossa capacidade de agir e de ser, de viver diferente. Mas tem muitas pessoas que ainda estão vivendo debaixo do não, debaixo de um jugo desigual, debaixo de uma opressão. Tem muita gente que está vivendo e aceitando os nãos que a vida já apresentou para elas. Hoje neste encontro de hoje, eu quero apresentar para vocês um sim. Sim, você pode, sim, você é capaz. Desde que você acredite e decida acreditar. Desde que você decida que você nasceu para viver o extraordinário. Desde que você aprenda a ativar a sua identidade, aquela identidade que você nasceu para ser e para viver. Desde que você decida dizer um sim para você mesma. Deus, eu passo por tantas situações, por tantas dificuldades. É tão difícil poder dizer um sim para mim e mudar isso tudo. Mas eu tô aqui, mulher, para dizer para você que é possível. É possível. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem e acreditam em si próprios. Porque não adianta eu querer acreditar em todas as coisas lá fora e desacreditar de mim mesma. O primeiro sim que você precisa dar é para você mesma. Sim, eu posso.
Eu posso mudar a minha realidade. Sim, eu posso mudar essa história, esse cenário, esse contexto, esse texto da minha história. Eu posso. Se você começar a depositar os sims que o Senhor já colocou e já declarou sobre a sua vida, a sua história não tem como continuar do mesmo jeito. A sua história não tem como continuar do mesmo jeito. Assim como eu aceitei os sims para que a minha vida começasse a ser transformada. Eu comecei a anular os nãos que a minha mente me dizia. Porque eu ouvia muito, você não pode, você não é capaz. Isso mentalmente vibrava dentro de mim. Mentalmente eu acordava já com um pensamento de derrota. Mentalmente eu já acordava assim, eu falava, e agora? Mais um dia. O que eu vou fazer nesse dia? As mesmas coisas. Poxa, que saco. Que saco ter que lidar com as mesmas coisas. Que saco ter que fazer as mesmas coisas. Que saco ter que acordar, trabalhar, ter que cuidar dessa casa. Que saco. Mentalmente eu já acordava com um cansaço, uma fadiga mental. Eu já acordava com desânimo total. Esse era o não que eu dava todos os dias para mim. Esse era o não. Não sou capaz de mudar isso. Eu não sou capaz de fazer algo novo. Eu não sou capaz de estudar um conteúdo que vai me agregar, que vai mudar a minha vida, que vai me ajudar a avançar na vida. Não. Eu não sou capaz de mudar isso. Eu nasci para viver isso. Essa é a minha história. É só isso que tem. Não existe outra coisa. Esses eram os nãos que eu dava todos os dias para mim mesma. Acordar mentalmente frustrada por ainda não ter dado certo. Acordar mentalmente criticando e reclamando. Porque comigo não? Por que a minha vida tem que ser assim? Por que eu tenho que viver tudo isso? Esses são os nãos que a gente alimenta todos os dias. Você tem alimentado não aí? Qual é o não que você tem alimentado? Qual é o não que você tem dado para você mesma? Qual é o não que você tem aceitado na sua vida? Qual é o não? Quais são os sims que você tem negligenciado na sua vida? Será que não existe ninguém aí que já falou para você, ei mulher, ei homem, tá na hora de mudar? Será que não existe ninguém no seu ambiente que já falou para você assim, ei, você tem mais capacidade do que isso. Você pode ir muito além. Você pode melhorar, você pode ser diferente, você pode agir de uma forma diferente. Será que você não tem ninguém aí do seu lado que já tenha falado isso para você? Mas porque você tem aceitado os nãos, você continua do mesmo jeito. Passa ano, entra ano, passa ano e entra ano. E você tá do mesmo jeito, da mesma forma, nada muda. E aí você acorda cada vez mais desanimado. Porque tem muita gente que faz assim. Eu quero isso, faz planejamentos, principalmente no começo de ano, né? Tem muita gente que faz muitos planejamentos. Eu vou fazer planos, desse ano vai ser o meu ano, esse ano vai ser diferente. Mas aí passa o primeiro mês, passa o segundo mês, passa o terceiro mês. E aí a pessoa começa a ver que nada mudou. E aí ela não para observar que dentro dela, ela ainda não mudou. Porque as coisas só mudam quando a gente muda primeiro nós. Primeiro aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Porque o primeiro passo para a mudança que nós desejamos é entender aquilo que eu tenho pensado, aquilo que eu tenho alimentado, aquilo que eu tenho acreditado sobre quem eu sou, sobre sobre a vida. Muitos de nós estamos alimentando muita bagunça emocional. E essas bagunças emocionais fazem a gente alimentar dia após dia o não. Não, você não. Você não vai mudar, você vai continuar do mesmo jeito. Você nasceu torto e vai morrer torto. Quem já ouviu isso?
Você nasceu torto e vai morrer torto. Você não tem jeito. Você não tem jeito para mudar, não. Pau torto que nasce torto. Morre torto. E aí a gente vai aceitando. Vai aceitando. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nós já estamos entrando em abril. E o que você mudou aí? O que mudou da sua rotina? O que mudou na sua vida? O que mudou nos seus pensamentos, nos seus sentimentos? Será que mudou alguma coisa? Ou será que você acorda um dia bom, um dia ruim, um dia bom, um dia ruim? Porque quem acorda um dia bom e um dia ruim, ainda não mudou. Ainda não mudou. Ainda tem coisas aí que precisam ser jogadas para fora. Ainda existe uma bagunça aí dentro que precisa ser colocada para fora. Então tá na hora. Tá na hora de começar a olhar para si próprio e compreender o que está dentro de mim que eu preciso colocar para fora. O que será que está vibrando em mim que eu preciso externalizar aqui para fora? O que será que eu tenho alimentado mentalmente todos os dias? Será que são coisas que me agregam ou será que são coisas que me diminuem? O que eu tenho alimentado? Eu tenho corrido atrás dos sims que a vida me oferece, que o mundo me oferece, ou eu tenho aceitado os nãos? Eu já aceitei que pra mim não. Eu já aceitei que pra mim é só isso e não existe mais. Eu já aceitei que esse casamento é esse e acabou. Tem mulher que tá vivendo um relacionamento disfuncional, tem homens também que estão vivendo um relacionamento disfuncional, vivem brigando, vivem em conflitos, vivem sempre isso, todos os dias. Passa um dia bom, 2 dias ruim. Passa um dia bom e 3 ruim. Estão aceitando porque acham que é só isso. Não, casamento é isso. Não existe um casamento bom, não existe um casamento feliz. Casamento é essa destruição mesmo. Então, é melhor com ele do que sem ele. É melhor com ela porque pelo menos ela tá aqui me servindo. Tem muita gente que tá vivendo isso. Tem muita gente que tá num trabalho que não tem mais alegria, não tem mais felicidade. O dinheiro que ganha nesse serviço não consegue pagar nem as contas direito, tá sempre no vermelho, tá sempre acordando preocupado com o próximo credor que vai bater na porta, mas não dá conta de buscar uma nova fonte de renda, não dá conta de mudar de emprego, porque acha que não tem capacidade para mudar de emprego, porque acha que não tem capacidade de encontrar uma fonte de renda a mais, porque acha que não tem capacidade para poder mudar o seu cenário financeiro. Tem muita gente que passa a vida inteira se olhando no espelho e reclamando da sua imagem. Tem gente tão mais maravilhosa do que eu, tem mulheres tão mais bonitas do que eu, tem homens tão bem mais postos do que eu tô aqui com essa barriga caindo pelas pernas, não consigo nem andar direito. Vivo no hospital, Dileuza, eu não dou conta. Passo 1 mês, eu tô no hospital tomando medicação, porque a minha saúde é sempre debilitada. Eu só vivo doente. Eu não sei o que acontece comigo. Parece que eu nasci podre. Não presta atenção no que come, não presta atenção na forma como se cuida, não presta atenção no horário que vai dormir. Às vezes até deita na cama para ir dormir, mas fica ali com o celular, né? Rodando, olhando. TikTok, videozinhos paralelos e nada que agrega, nada que agrega. Esse é o não que muitas pessoas estão aceitando. Esse é o não de eu não posso, eu não sou capaz de mudar, é porque eu sou procrastinadora, é porque eu sou procrastinador, é porque só não tenho coragem de admitir que é preguiçoso. Porque a procrastinação foi um termo bonito, né, que deram para as pessoas que têm preguiça. Dileuza, eu não tenho preguiça, eu sou procrastinador, mas quando eu levanto, eu vou lá e ajo, tal. Gente, tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas e pessoas.
Porque a procrastinação, ela tem um teor emocional, sim. Ela tem um fator emocional, sim. Só que quando eu entendo que este estado está interferindo nos avanços e na realização dos sonhos, de realizar aquilo que eu quero, eu preciso tomar uma decisão. Porque se tem muita gente falando sobre procrastinação, é porque tem muita gente que já estudou esse termo e está buscando uma ferramenta, uma forma de resolver isso. Então, se eu percebo que eu sou assim e que isso está me atrapalhando, o que eu preciso fazer? Buscar um conhecimento, buscar uma ajuda, buscar um apoio para resolver o problema que eu tenho. Só que tem muita gente que está aceitando esse não, o não que a vida já deu, e tá empurrando com a barriga, esperando que o milagre aconteça. Aí tem gente que faz assim, vai lá, né? Vai lá, orar e pedir para Deus, fala: Deus, me concede essa mudança, eu preciso mudar isso. Aí Deus fala assim: todos os dias, todas as manhãs eu te dou uma oportunidade de você buscar uma ferramenta nova. Todos os dias, filho, eu estou te dando o sopro de vida para que você se levante daí de onde você está e comece a buscar um novo caminho. Todos os dias, filho, eu estou te dando a oportunidade de você se levantar e mudar a sua realidade. Eu já te dei tudo e você ainda está esperando em mim. Tem muita gente que está se frustrando com Deus porque elas não deram conta de sonhar o que precisam sonhar, elas não deram conta de olhar para aquilo que elas realmente querem para a vida delas e elas ficam sempre esperando. O sim já foi dado. Desde o dia que nós nascemos, o sim já foi nos dado. Só que tem muita gente que está aceitando o não, porque é mais fácil, porque é mais cômodo. É mais cômodo eu viver essa vida desse jeito. Pra que mexer nisso? Pra que eu quero mudar? Eu não passo fome. Ele é ruim, mas é bom. Ele me ajuda a pagar minhas contas. O meu emprego é ruim, mas eu pelo menos consigo me manter. Mesmo que eu passe a maior parte da minha vida reclamando, resmungando por estar no lugar que eu não queria estar. Mas eu continuo. Então tem muita gente que está aceitando não. E eu estou convidando hoje vocês, a cada um de vocês que estiverem aqui junto comigo, a dizer um sim para você. A começar a aceitar os sims que a vida já te ofereceu e que a vida já nos oferece todos os dias. Porque todas as manhãs a vida nos oferece um sim. Sim, hoje você pode mudar aquilo que você disse que ia mudar ontem. Sim, hoje você consegue fazer diferente daquilo que você disse que ia fazer ontem e não deu conta. Porque você passou muito tempo com coisas que não te agregavam. Conversando com pessoas que não te alimentam em nada. Em lugares que você já disse que não se sente bem nem feliz, mas você ainda continua. Então hoje, eu, Senhor teu Deus, estou te dando mais uma nova oportunidade. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa nova oportunidade que eu estou te dando? Você vai continuar encarando os seus sims? Ou vai continuar aceitando os nãos? Dileus, o que isso tem a ver com a passagem de Maria? Maria, mãe de Jesus. O tema da live hoje é a mulher que disse sim. Que disse sim para uma decisão muito desafiadora, principalmente para aquela época. Imaginem vocês na seguinte cena, no seguinte cenário. Hoje nós estamos vivendo uma guerra de gêneros, uma guerra onde homens violentam, matam, assassinam mulheres, agridem mulheres, aonde a falta de respeito é tão grande que a gente vê esse cenário trágico de acontecimentos trágicos acontecendo.
Porque se houvesse o respeito entre os gêneros, não haveria tanta destruição. Não haveria, gente, não haveria. Se nós estivéssemos aceitando os sims que a vida nos oferece, tanto homens quanto mulheres, a gente não estaria se destruindo como nós estamos. Porque hoje nós temos a oportunidade e a liberdade que os nossos antepassados não tinham. Porque o cenário é exatamente esse. Se hoje está difícil conviver com homens e mulheres, imagine lá atrás, aonde a mulher não tinha voz, aonde a mulher ela não podia falar, ela não podia se expressar, ela não podia votar, ela não podia ter o direito de ir e vir. Ela não tinha o direito de expressão como nós hoje temos. Na antiguidade, a gente consegue observar que desde antigamente, a mulher sempre foi pisada, humilhada, amassada. Mesmo que aqui neste livro, o Senhor nunca falou que a mulher nasceu para ser humilhada, pisada, amassada. Quando a gente medita neste livro, a gente consegue compreender o quanto o Senhor que nos criou nos ama. O quanto o Senhor nos ama. Só que por conta do pecado, muitas coisas ruins nos acontecem. Por conta do pecado, muitas coisas ruins nos acontecem. E aí, nós precisamos eliminar o pecado de dentro de nós. Nós precisamos nos limpar dessa bagunça. Porque o fato é que Deus nos ama tanto que Ele não quer os filhos sofrendo, filhos e filhas sofrendo, Ele não quer. E quando Ele vê que existe um homem humilhando, rebaixando, diminuindo a sua esposa, a sua mulher, a sua mãe, às vezes sua filha, vai começar a dar ruim. Aí é por isso que tem muito homem que não prospera, tem muito homem que não cresce na vida, tem muito homem que tá vivendo na miséria, tem muito homem que tá se jogando na droga, tem muito homem que tá se jogando na lama, na cachaça, no álcool, na prostituição. Tem muito homem que tá vivendo isso. Por quê? Porque ele se esqueceu do amor de Deus, ele se esqueceu da instrução de Deus. Tem muito homem que se casa e esquece do valor da sua mulher dentro de casa e começa a viver na prostituição. Esse homem não prospera, gente. Esse homem não prospera. Esse homem nunca dá certo em nada. Ele cresce um pouquinho e cai. Ele sobe 2 degraus e desce 3. Porque quando o homem vai na contramão daquilo que é uma instrução do alto, quando o homem vai na contramão daquilo que ele nasceu para fazer e viver, ele sempre vai quebrar, ele sempre vai ser um quebrado na terra. E eu falo homens e mulheres, tá? Eu tô falando no contexto geral. Sempre vai ser um quebrado na terra. Porque toda vez que o homem, hoje, quando eu entendo, tem mais de 4 anos que eu estudo o desenvolvimento, tem mais de 10 anos que eu estudo desenvolvimento pessoal, sou formada em psicanálise, estou fazendo uma pós em psicologia, tenho várias formações em terapia, sou coach por formação, então eu tenho muitas formações de estudos que eu busquei para poder entender a psique humana. Para tentar entender o porquê que nós sofremos tanto, porquê que nós passamos por tantas situações. Mas tem exatamente 4 anos que eu busquei o conhecimento milenar, que é esse conhecimento aqui, tá? Esse é o conhecimento milenar. Tem 4 anos que eu estudo a Bíblia, que eu estudo o conhecimento espiritual. Então, eu agreguei o conhecimento técnico com o conhecimento milenar, o conhecimento espiritual. Eu fiz uma junção dos dois com as minhas experiências pessoais, de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu passei, desde a minha infância até hoje, para poder compreender o porquê que o homem sofre tanto, o porquê que o homem vai para a guerra, o porquê que o homem destrói aquilo que ele poderia construir, por que tem homens que são prósperos e tem homens que não são prósperos, por que tem mulheres que são formosas, belas e bonitas, estão sempre felizes, e tem mulher que vive na baixa autoestima, desanimada. Então eu busquei todo esse conhecimento porque eu queria entender o porquê que o homem sofre tanto, ou qual é o sentido da vida
Qual é o sentido da vida? Se a gente nasceu foi para sofrer. Porque essa era eu lá atrás. Eu pensava que nós tínhamos nascido para sofrer. Então eu entendi que não é sobre nascer para sofrer, mas a falta do conhecimento faz o homem sofrer. A falta do conhecimento faz o homem sofrer. E aí foi onde eu entendi que eu precisava buscar este conhecimento. Porque faltava um conhecimento. Apesar de eu estar sempre buscando conhecimento, estudando, lendo e tudo mais, ainda faltava um conhecimento. E esse conhecimento faltava o conhecimento do alto. Tá? Eu tinha 10 anos de estudo, desenvolvimento pessoal da psique humana, mas o conhecimento do alto me faltava. Eu não tinha esse conhecimento. Então, há 4 anos eu casei esse conhecimento e eu comecei a entender e compreender que toda vez que o homem vai na contramão daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez para cada um de nós, porque se ele nos criou, ele tem o manual, a instrução exata de cada um, de como nós funcionamos. Então, quando eu entendi isso, fez... Eu falei, sabe quando você tá montando um quebra-cabeça e você tá ali se batendo, aí quando você acha uma peça, você fala assim, achei a peça que me faltava. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu entendi quem era o Criador. Vejam vocês, tudo que nós temos, ó, você compra um celular, vem com um manual de instrução, sim ou não? Quando você compra algo, sempre vem ali um papelzinho, né? Dependendo do que você compra, vem um manual para instruir como montar, como cuidar, como zelar, como manter. Ou você compra alguma coisa, mas sempre vem um papelzinho ali te instruindo, né? Te mostrando como fazer para você não danificar ou ter mais, né, mais tempo de uso desse aparelho, desse objeto que você comprou. E aí foi aí que eu entendi que aqui é um manual para a nossa vida. Foi aí onde que eu entendi que isso daqui é um manual para a nossa vida. É um manual daquilo que nós precisamos fazer e como fazer para nós termos uma vida em abundância, uma vida com prosperidade, uma vida melhor. E quando eu entendi isso, fez, putz, como é que, gente, como é que pode a gente viver longe ou indo na contramão de um manual daquilo que eu preciso aprender e acessar para viver uma vida extraordinária? Toda vez que e aí foi onde que eu entendi, que toda vez que o homem vai na contramão do manual, porque se você compra uma coisa e você faz igual ao manual, dá certo, sim ou não? Mas quando a gente tenta fazer do nosso jeito, o que acontece? O que acontece quando a gente tenta montar ou fazer alguma coisa do nosso jeito? Dá ruim ou não dá? Comenta aqui comigo. Toda vez que o homem não quer fazer as coisas conforme está na instrução, vai dar ruim, ele vai ter dor de cabeça, vai dar trabalho, nananá, sempre, sempre, sempre. Então foi aí onde eu entendi que a maioria de nós estamos sofrendo porque nós não estamos vibrando ou buscando o conhecimento e a direção daquele que tudo nos criou. A gente está indo na contramão, a gente está querendo fazer do nosso jeito. E por que que isso acontece? Eu vou falar como mulher. Agora como mulher. A bagunça está instalada porque nós estamos vindo de uma geração onde a mulher sempre foi pisada, humilhada, rebaixada. Então, esta geração ainda está aqui, ó, vibrando aqui dentro. Tudo o que as mulheres dos nossos antepassados viveram e passaram, toda a dificuldade, toda a humilhação, toda a escassez, isso tudo ainda está aqui, ó, registrado no nossa mente, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. E esses registros de coisas ruins que aconteciam no nosso passado, se eles não forem renovados, limpados, jogados para fora, a gente continua vivendo este círculo. Tem muita mulher que entra já no relacionamento e já entra com medo porque ela viu o pai traindo a mãe,
Porque ela viu a mãe sofrendo dentro da relação. Tem muita mulher e tem muito homem que entra num relacionamento com a mulher e ele não foi amado pela sua mãe. Ele aprendeu com seu pai a ser um grosseiro, ele aprendeu com seu pai a agredir as suas mães, agredir as mulheres. Ele aprendeu com seu pai a ser o homem, para ser homem tem que pegar todas, para ser homem tem que passar a noite fora enchendo o caneco de cachaça. Então, toda vez que a gente não muda ou não renova aquilo que nós aprendemos e aquilo que está ali, sabe, dentro de nós, a gente vai dar ruim. A gente vai dar ruim. Edileuza, eu aprendi com meu pai, eu via meu pai sempre gritando com a minha mãe. E hoje eu grito. É exatamente isso. É isso que acontece com a maioria de nós. A gente viu, conviveu e aprendeu. Porque nós aprendemos de três maneiras. Com aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós sentimos. Então, para mim sentir, eu preciso ver. E para mim sentir, eu preciso ouvir. Então, tudo que eu vejo, que eu ouço, eu sinto. E esse sentimento é o que registra uma informação dentro de nós. Tudo que eu vejo, que eu ouço, me traz um sentimento e esse sentimento fica registrado dentro de mim. Se eu não limpar isso que eu sinto, eu continuo fazendo e agindo da mesma forma e da mesma maneira que os meus antepassados. Isso é forte. Wilton Bernardo, seja muito bem-vindo. Tá fazendo sentido, Wilton, aí pra você? Gente, a maioria de nós estamos ainda nos guiando e estamos nos guiando com as marcas e os registros emocionais dos nossos antepassados. Eu não sou feminista. Eu sou a favor da liberdade da mulher. Eu sou a favor da mulher que pode ir e vir. Mas eu não sou a favor da mulher que se desrespeita. Eu não sou a favor da mulher que falta com respeito com o outro. Porque tem muita mulher que está machucada ainda, ferida na alma. E eu tô falando como mulher. Tá? Tem muita mulher, porque eu trabalho com mulheres. Meu amor. Então, assim, tem muita mulher que está ferida na alma, que ainda está carregando marcas e registros emocionais do seu passado, e ela entra no relacionamento já machucada e ela entra totalmente reativa. Ela entra totalmente reativa a qualquer coisa. Qualquer coisa que às vezes esse homem vai falar, ela já quer gritar, ela já quer impor, ela já quer controlar, ela quer só do jeito dela. E por que eu sei disso? Porque eu sou mulher, porque eu trabalho com mulheres, então eu sei esse universo. E aí nós temos a questão já hormonal, nós temos uma questão do nosso sistema que é diferente do sistema do homem, é totalmente diferente, mas por falta de nos conhecermos, de saber quem nós somos, de saber quais são as feridas que nós carregamos, a gente distorce tudo. E aí, às vezes, o que a gente poderia exigir do nosso parceiro de uma forma assertiva, a gente faz de uma forma agressiva. E a gente ainda espera que o outro faça. A gente ainda fica esperando que o outro seja genuinamente bom o suficiente para entender o furacão que existe dentro de mim. E aí, dentro de tudo isso, a gente está se mutilando. Porque fica essa briga de ele não me entende, é porque ele não me entende. Cara, às vezes você tá tão machucada que você não consegue nem transmitir aquilo que você realmente quer dizer. Não consegue nem transmitir, não consegue nem expressar realmente aquilo que você está sentindo, aquilo que você está desejando, aquilo que você está querendo. Tem muita mulher que acha que para ser ouvida precisa gritar. Ah, porque ele só me ouve gritando. Cara, se ele for gritar com você, você não aceita. Se o homem começa a gritar com a mulher não aceita. Mas aí ela quer gritar para ser ouvida.
Aí tem muita mulher que fala assim, é porque ele não me entende, ele não me ouve, não vou limpar a casa, não vou fazer uma comida, ele que se vira. Ele que se vira. Tá ferida na alma, mulher. Tá ferida na alma. E essas feridas está fazendo a bagunça que nós estamos vivendo hoje. Toda vez que o homem e a mulher não dão conta de olhar para as suas marcas e os seus registros emocionais, vão viver essa bagunça que estamos vivendo hoje. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te convidar. Tem que esperar, mamãe, agora atualizar. Por isso que eu estou aqui hoje, para convidar a cada um de vocês, para aceitar o sim que a vida está te oferecendo. Para aceitar o sim que a vida tem te dado. Porque quando você aceita o sim que a vida te dá, o sim verdadeiro, o sim daquela verdade que te liberta, o sim daquele contexto que fala assim, olha, você é capaz de ir muito além, você não nasceu para sofrer, você não nasceu para viver debaixo de jugo desigual, você não nasceu para viver dessa forma, mulher, você não nasceu para viver dessa forma, homem. Quando você entende esse sim, aí a sua realidade, a realidade da sua família, a realidade da sua casa muda, se transforma. Mas para que a gente possa viver esse sim em Cristo, a gente precisa primeiro entender quem nós somos em Cristo. Ativar a nossa identidade em Cristo. Tem muita gente que não está vivendo a sua totalidade, não está desfrutando do melhor da terra porque ainda não ativou a sua identidade em Cristo. Ainda está vivendo os seus registros e as suas marcas emocionais. Ainda está doendo. E aí a pergunta que eu faço para vocês hoje, nesta manhã, é: aonde está doendo? Aonde está doendo aí, mulher? Aonde está doendo aí, homem? Aonde precisa ser curado? O que precisa ser renovado? O que precisa ser mudado? Que você ainda não deu conta de fazer sozinho, mas você ainda também não buscou ajuda para isso. Porque tem muita gente que só tá aceitando o inaceitável porque acha que só tem isso. Mas não é. Busque ajuda, busque tratamento, busque terapia, busque conhecimento. Eu faço atendimento individualizado. Estou com um brinde para cada uma das pessoas que me chamarem no direct com a palavra transformação. Vou dar a primeira sessão, o primeiro passo é um presente meu para cada um de vocês que desejarem realmente viver essa transformação, que realmente desejarem viver algo novo em suas vidas. Porque eu sei que é possível. Eu sei que é possível viver algo novo. Eu posso até ainda não estar vivendo tudo o que eu quero, mas eu estou construindo. E isso é gratificante demais. É gratificante demais. Porque hoje eu sei que para poder desfrutar do fruto, eu preciso cuidar da semente. Para me desfrutar do fruto, eu preciso cuidar daquilo que eu plantei. E gera um tempo para crescer. E até